Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, como nosso querido pastor Dário mencionou. É muito bom estarmos na metade do nosso dia devolvendo para o Senhor a nossa devoção, o nosso culto, o nosso coração, a nossa entrega, o nosso testemunho de vida cristã, de que Deus é o Senhor da nossa vida, do nosso dia, da nossa existência. E para mim é uma honra poder estar aqui te servindo mais uma vez nessa tarde, nesse início de tarde, onde quer que você esteja aí, a palavra de Deus alcançando o seu coração, alcançando o seu dia, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo expectativa, trazendo força, fortalecimento. E eu creio que a semente de Deus, quando ela é lançada à terra, a palavra de Deus lançada no seu coração, ela vai frutificar, ela vai crescer. E eu e você fomos chamados para cuidar desse bom solo. Eu e você fomos chamados para cuidar dessa boa terra que é o nosso coração. E eu quero começar por aqui, considerando com você algumas coisas. Sabe, eu penso que cuidamos de tantas coisas. Homens, por exemplo, eles são implacáveis ou são assim muito ativos em cuidar do carro, em cuidar dos bens materiais, em cuidar das coisas com tanto carinho. E eu penso que não há nada de errado nisso, se não houver nenhum excesso, não é? Mas o Senhor está nos convidando para cuidar das coisas espirituais, cuidar do nosso coração, cuidar daquilo que realmente importa. E é importante. O nosso coração é uma boa terra e Deus, ele semeou coisas no nosso coração, como por exemplo, a fé do tipo de Deus, ela habita dentro de nós. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 3, vai dizer que a fé do tipo de Deus, ela habita dentro de nós. E Deus, ele dispensou, ele liberou uma medida de fé para o nosso coração. Então, eu e você não seremos homens e mulheres de fé quando obtivermos algum resultado muito sobrenatural. Eu e você que cremos em Deus, cremos no Filho, cremos na redenção, cremos no sacrifício de Cristo, nós já recebemos essa boa medida em Deus, essa boa medida de fé, e por isso nós já nos tornamos ou estamos envolvidos nessa estrutura e nesse ambiente de fé. Contudo, eu vim aqui hoje à tarde para te dizer que é muito importante que você conserve essa fé que você recebeu, e não só conserve, que você possa se expor diariamente ao ambiente da palavra, à meditação da palavra, a sua devoção ao Senhor, para que você possa crescer, ou para que você possa provocar crescimento nessa fé que já foi depositada no seu coração. Então, o primeiro versículo, a primeira referência é Romanos 12, 3. Mas eu quero considerar uma segunda referência com você agora, que é 1 João 5, 4. 1 João 5, 4 vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu e você fomos chamados para conservar, guardar e proteger aquilo que um dia já recebemos de Deus quando nascemos de novo. Eu e você nascemos de novo, e quando nascemos de novo fomos regenerados de uma semente incorruptível que é a palavra de Deus. E agora eu e você recebemos essa boa porção de fé. Então nós devemos potencializar essa fé, nós devemos desenvolver essa fé, nós devemos nos agigantar em fé. Contudo, é muito importante que a gente possa proteger, guardar e cuidar dessa boa porção de fé que já tocou no nosso coração. Agora, eu quero considerar com você 1 João 5,4. 1 João 5,4 vai dizer que todo aquele que é gerado de Deus, nascido de Deus, vence o mundo.
Então, eu e você já fomos libertos do império das trevas e transportados para um reino do Filho do seu amor, porque confessamos Cristo e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas agora, cada movimento de Deus sobre a nossa vida, de maneira diária, de maneira constante e em cada estação que estivermos vivendo, nós vamos ter a oportunidade de Deus gerar coisas novas em nós. Então é muito importante que a gente entenda que toda vitória que vamos experimentar e tudo aquilo que vamos romper ou viver de diferente do dia a dia, talvez o dia a dia te apresente empecilhos, montanhas, gigantes ou desafios, mas eu quero te dizer que Deus é aquele que depositou dentro de nós uma voz de vitória. Deus depositou dentro de nós uma convicção de que vamos vencer e prevalecer a toda e qualquer circunstância. Contudo, precisamos observar se o que estamos vivendo, fazendo, nos associando ou nos conectando foi gerado por Deus. É possível que tenhamos uma vida cristã, trejeitos cristãos, um dialeto cristão, mas talvez não estejamos cuidando ou percebendo a percepção espiritual de que o que estamos fazendo ou vivendo, isso foi de fato gerado por Deus. É muito importante que nós que nascemos de novo possamos agora produzir frutos evidentes de que esses frutos também são gerados por Deus. E é por isso que nós devemos nos expor à palavra, a um culto como esse agora, né? Que você está se expondo e ouvindo. Por quê? Para que a palavra de Deus possa levantar esse alerta no seu coração e no meu coração. O que estamos experimentando hoje foi gerado por Deus? Se a sua resposta for sim, é certo que não importa o que você vai passar, do que você vai sofrer, do que vai se levantar contra, você vai vencer, você vai prevalecer, vai funcionar e no final tudo vai dar certo. 1 João 5,4 está nos afirmando e garantindo que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é gerado por Deus vence o mundo. E se fomos gerados por Deus e nascemos de Deus, então agora significa que todo resultado que tivermos ou toda a estação que passarmos, também vamos experimentar dessa convicção e dessa forte convicção e dessa certeza de que não importa o gigante que se levante, vamos prevalecer contra ele, porque foi o que estamos vivendo ou o que estamos experimentando foi gerado por Deus, e agora os desafios que se levantam, eles vão ter que cair, eles vão ter que ceder para essa forte convicção que está gerada no nosso coração. A outra observação que eu faço ainda dentro de 1 João 5,4 é que o texto diz a nossa fé. Então, eu e você evidenciamos esse estilo de vida através do que falamos, de como nos posicionamos, do que pensamos, até do como sentimos. O apóstolo Paulo vai dizer que quando era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas agora que atingiu uma maturidade ou atingiu uma fase adulta, ele está experimentando de coisas dessa nova estação. Deus está te convidando para uma nova estação. Deus está me convidando para viver coisas novas. E eu e você só vamos acessar isso pela fé. Todos os outros princípios bíblicos, todas as outras interpretações que temos, revelações, tudo deve estar fundamentado por esse ABC do Evangelho, que é esse espírito da fé em movimento, ou a fé em movimento no nosso coração. Uma vez que você se move por fé, não tem como não acontecer, vai acontecer, vai romper. A sua voz é o seu endereço no reino do Espírito, então você fala aquilo que você está crendo. Eu convido agora para a mensagem a terceira referência, Marcos 11, 22 e 23, Jesus vai dizer: tende fé em Deus, tenha fé do tipo de Deus, se mova pela fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Perceba, o versículo não está dizendo que talvez aconteça, vai acontecer.
Se não chegar dúvida para o seu coração e você se mantiver convicto e crendo naquilo que foi liberado da parte de Deus ao seu respeito, vai acontecer, vai frutificar, vai fluir segundo aquilo que foi liberado da parte de Deus. Nós precisamos nos mover pela fé do tipo de Deus. Jesus disse: tende fé em Deus, tenha a fé do tipo de Deus. No original tenha a fé do tipo de Deus, opere pela fé do tipo de Deus. Então perceba, quando Deus esteve diante de um caos, lá no início, em Gênesis 1, Deus não falou o problema, Deus começou a falar a solução. E em Gênesis 1 nós temos relatos de Deus dizendo: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E algumas vezes Deus vai estar dizendo para poder estabelecer o padrão de bem-estar sobre a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas não foi o padrão de criação de Deus. Deus não criou a terra assim. Alguma coisa aconteceu, mas Deus não criou a terra para ser um caos, como diz Isaías 45:18. Deus criou a terra para que ela fosse habitada, para que ela fosse produtiva, para que ela pudesse frutificar e para que o ambiente da terra fosse favorável, saudável e sadio para o homem. Então, quando Deus percebeu que o caos estava instalado na terra, ele começou agora a dizer a solução, a trazer a solução à tona. E em Gênesis 1:26 vai dizer que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. Então, isso significa que nós devemos nos mover como Deus faria, como Deus falaria. Em meio às circunstâncias adversas, em meio ao caos, eu e você não falamos o problema. Eu e você trazemos a solução, confessamos a solução, comunicamos segundo a palavra a solução. Que a nossa boca seja encontrada sempre uma voz de esperança, uma voz de expectativa, uma voz de certeza, uma voz de firmeza, segundo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Fé é muito importante que esteja evidenciada através da nossa voz, através daquilo que falamos, através da nossa postura e posicionamento. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Deus não se agrada dos que retrocedem, e o justo viverá pela fé. Eu e você fomos chamados para viver pela fé. Do momento em que acordamos até o momento em que vamos entregar o nosso dia ao Senhor, ao nosso deitar, a nossa confissão diária é: sua fidelidade e a sua bondade têm nos acompanhado todos os dias. Circunstâncias vão vir para mim, vão vir para você, mas eu e você fomos chamados para nos mover por esse padrão bíblico, por esse estilo de vida estabelecido em Cristo. Ontem, no nosso culto, na igreja, eu mencionava Isaías 32:15. Isaías 32:15 vai dizer que quando o Espírito fosse derramado lá do alto, quando o Espírito Santo de Deus fosse liberado do céu para a terra, o deserto se tornaria um grande pomar. Então, Deus está nos influenciando pelo Espírito dele, Deus nos influencia pelo estilo de vida dele, e o Espírito de Deus já foi derramado no Pentecostes, ele já veio, ele já foi liberado, e hoje nós estamos na dispensação da graça, estamos no período da igreja, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Isso significa que toda a produção divina habita dentro de nós, isso significa que toda verdade divina habita dentro de nós, e devemos nos mover por ela e trazer à tona essas verdades de dentro para fora. Deixa eu te trazer uma boa notícia agora. Ei, talvez estejamos procurando soluções do lado de fora. A solução está do lado de dentro, está dentro de você, já habita dentro de você. Tem uma outra versão de Isaías 32:15 que vai nos dizer que o deserto outrora estava infrutífero, mas agora, por causa da influência do Espírito sobre alguém, o ambiente seria tocado e seria provocada uma grande colheita. Uma colheita estaria em movimento porque alguém recebeu da influência do Espírito Santo de Deus.
E é essa a proposta de Deus para mim e para você. Eu e você vamos passar por desafios? Vamos. O apóstolo Paulo, Jesus Cristo, Pedro e todos os grandes homens e mulheres de Deus passaram por desafios. Circunstâncias vão se levantar, mas nós não devemos ficar focados na circunstância ou no problema. Deus nos chama para poder comunicar o jeito dele de fazer, de enxergar e de estabelecer coisas. Deus em Gênesis, ele não falou o problema. Deus em Gênesis trouxe a solução. A terra está sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas a comunicação de Deus e a maneira de Deus trabalhar vou trazer a solução contra essa circunstância. E eu e você não devemos estar envolvidos do problema. Eu e você estamos revestidos do Espírito de Deus. E aí eu te afirmo algo. Se a influência do Espírito for a sua expectativa de vida, eu quero te dizer que você está a um passo de uma grande colheita sobre a tua vida, de uma grande colheita daqueles que estão à sua volta. Então Isaías 32:15 primeiro nos diz que o Espírito de Deus influencia alguém para em seguida influenciar algum lugar. Primeiro influencia alguém para depois influenciar um ambiente. Primeiro influencia alguém para depois influenciar um ambiente. Olha que coisa poderosa. Deus ele está comunicando das suas verdades sobre pessoas. E porque pessoas foram influenciadas e tocadas pelo Espírito de Deus, agora elas vão afetar ambientes, vão afetar lugares. Você foi chamado para provocar isso. Ah, pastor Vinícius, lá no meu trabalho a pressão está muito grande. Deixa eu te trazer uma outra perspectiva. Talvez não seja a pressão que está muito grande. Talvez seja a influência do Espírito que esteja pequena em você ainda. Mas isso vai mudar depois dessa mensagem. Você agora vai ser influenciado pelo Espírito de Deus. E essa boa influência, ou essa grande influência do Espírito de Deus atuando sobre você, e você se permitindo viver isso dia após dia, você vai agora experimentar de uma grande influência sobre os ambientes que você passar. Deus nos convida para ser essa boa resposta. Eu sei que você já sabe disso. Eu estou falando para aqueles que hoje estão se encontrando momentaneamente em alguma situação de fraqueza, em alguma situação de fragilidade. Mas eu quero te fortalecer hoje à tarde. Eu quero te despertar hoje à tarde e te convidar para viver esse padrão mesmo de Deus. Qual é o padrão? Eu e você não vamos ser influenciados pelas circunstâncias. Eu e você vamos ser influenciados pelo Espírito de Deus. Ei, eu e você fomos chamados para ter uma voz forte, uma voz ativa, uma voz firme sobre toda e qualquer circunstância. Nós vamos prosperar em meio aos desafios, nós vamos ser bem-sucedidos em meio aos desafios. Eu e você vamos manter equilíbrio e saúde espiritual em meio aos dias difíceis. É claro que sabemos que estamos vivendo em dias difíceis. São tantas teorias, são tantas indagações, são circunstâncias que estão acontecendo, mas Deus é especialista em manter um povo forte em meio a dias difíceis. Então eu te convido para abraçar esse estilo de vida da fé, porque a fé te coloca em movimento no padrão de Deus e não no padrão das circunstâncias. Eu e você nascemos de novo. Eu e você fomos gerados por Deus. E não existe nada que Deus gerou para prejuízo. Deus gerou para dano. Deus não gerou você para prejuízo ou para o dano. Deus gerou você para ser bem-sucedido, para se mover em paz e alegria, para se mover em convicção e certeza, para funcionar, para dar certo, para ser um sucesso segundo Deus. Então, a nossa vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé é em movimento porque fomos gerados por Deus. Aquilo que Deus gera, aquilo que Deus provoca, funciona. Aquilo que Deus gera e provoca, dá certo, funciona. Atinge um alvo, atinge um objetivo. Ei, eu e você vamos viver a melhor fase da nossa vida em Deus
com ou sem desafios, com ou sem problemas. Eu e você não vamos nos alegrar porque hoje a minha vida está uma calmaria, então eu me alegro. Ei, você se alegra com ou sem problema. Vendo ou não vendo, os nossos olhos podem ainda não ter visto a solução, mas eu e você já nos alegramos e celebramos antes de ver. Isso é uma verdade no nosso coração, sentenciada, estabelecida, definida. A nossa boca, ela comunica o coração de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou para comunicar o padrão dele de fazer. E eu tenho certeza que será assim em o nome de Jesus. Eu vou ler para você uma última referência que se encontra em Romanos 15:13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13 diz assim: E o Deus da esperança, veja, o nosso Deus é Deus de esperança, o nosso Deus é Deus de expectativa, o nosso Deus é aquele que transmite esse bom sentimento para o nosso coração. Ei, Deus é aquele que torce por você, Deus torce por mim, Deus torce por nós, vai dar certo, vai funcionar, vai acontecer. Então, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso acreditar. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Sabe que alegria e paz comunica o quanto que você anda em fé? Alegria e paz comunicam o quanto que você está crendo em Deus? Deus está nos enchendo nessa tarde. Fé vem pelo ouvir. Deus está nos enchendo nessa tarde de esperança, de alegria. Deus está nos enchendo nessa tarde de paz, porque esperança, alegria e paz está comunicando que em breve tua fé vai entrar em movimento, sua fé vai ser evidenciada e vai dar certo, vai funcionar, vai acontecer. Deus não tem para mim e para você uma vida de medo, de incredulidade, de ansiedade, de agonia, de inquietação, de improdutividade. Gente, pelo amor de Deus, Deus nos convidou para viver uma vida produtiva, frutífera, cheia de resultados. Eu e você não seremos mais daqueles que vamos contar o testemunho dos outros. Deus está selando sobre você e sobre mim a forte convicção de que o próximo testemunho que você conta não vai ser dos outros, vai ser o seu. O seu testemunho você vai comunicar e você vai trazer à tona. E você vai influenciar a outros. E essa cadeia de comando divina vai estar em movimento através da sua vida. Olha que coisa poderosa. Romanos 15:13. O Deus da esperança vos encha de toda a alegria. Há uma plenitude de alegria. Há uma plenitude de paz. Há uma plenitude de expectativa, de esperança, de certeza. Vai funcionar, vai dar certo. Sabe, gente, Deus não nos convidou e não nos chamou para ficar atemorizados, amedrontados, acuados, tímidos. Não, Deus nos chamou para andar em saúde divina. Deus nos chamou para andar em provisão. E eu já falei no meio da mensagem e eu volto a repetir. É claro que os gigantes podem se levantar, os desafios, as resistências espirituais e tudo mais. E talvez se eu te desse a oportunidade de mencionar aqui o que você está passando, ou se você estiver interessado em ouvir no que eu estou passando, rapaz, a gente poderia passar a tarde inteira aqui numa disputa de quem tem mais problemas. Mas não são os problemas que vão fazer com que a gente... Não é falar do problema que vai fazer com que a gente solucione ele. É falar a palavra, a palavra, a palavra. Então Deus está nos enchendo de toda esperança. Deus está nos enchendo de alegria e paz. E o nosso crer vai ser evidenciado com paz, alegria e esperança. Nós vamos transbordar e transmitir esperança e expectativa para as pessoas. Que você seja
essa boa resposta ou essa boa mensagem da fé por onde você passar, de que Deus vai interferir na vida de alguém. Sabe, quando você estiver na fila do mercado, quando você estiver na fila da lotérica, ou onde você estiver, e alguém disser assim para você: dia difícil, ei, você viu as últimas notícias? Olha, vai chegar um colapso financeiro, ei, vai ter uma próxima pandemia, ei, vai se levantar algumas coisas. Deixa eu te dizer, você vai ser daquela voz que vai dizer assim: o Senhor, Ele vai me guardar em todo o tempo. O Senhor vai prover sobre a minha vida em todo o tempo. Há um espírito da fé atuando e operando dentro de você e dentro de mim. Já habita dentro de nós. E a palavra de Deus é esse forte fundamento que nos mantém vivos, ativos e com essa boa expectativa. Deus está regando a terra pelo bom espírito da fé. E a nossa boca vai concordar com Deus e não com os problemas. Seja abençoado na prática dessa palavra e já já eu volto para orar por sua vida.